Vamos lá, galera. Boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter uma visão mais panorâmica, né, daquilo que a gente vem discutindo sobre o processo de socialização dos indivíduos, né? Se por um lado, essa ferramenta de usar o YouTube para a gente estar gravando as aulas trouxe, né, algumas dificuldades, por outro lado, permitiu com que, para que o vídeo não ficasse mais longo, a gente tivesse um processo mais detalhado, né, talvez até mais lento, mais de desenvolvimento do nosso argumento, de explanação daquilo que a gente quer colocar como conteúdo, né? Então, nas duas primeiras aulas, nas aulas anteriores, melhor dizendo, a gente tratou sobre a questão do processo de socialização dos indivíduos, lembrando de como se dá essa dimensão ou essa relação entre indivíduo e sociedade, o que influencia o que, qual é a, a causa e o efeito das mudanças, né, tanto no plano individual quanto no plano social mais amplo. Então a gente conversou inicialmente sobre Marx, seguindo aquilo que são aqueles que são definidos como clássicos da sociologia, né, Marx, Durkheim, e agora a gente vai tratar um pouco sobre Weber e a gente vai ter um pouco do panorama da discussão em torno dessa questão, né, da socialização dos indivíduos. Se para o Marx, só relembrando rapidamente, a gente tinha uma compreensão que a história das sociedades ou a própria formação das sociedades se dava dentro de um processo de luta de classes, ou seja, a maneira de você enxergar, de perceber as relações no âmbito da sociedade, era necessário que você observasse as relações do homem, da produção material, da sobrevivência humana na relação com a natureza e de como isso se organizava na dimensão do trabalho, nas relações de trabalho, ou seja, a consequência disso é que o Marx definia que a história das sociedades se dava a partir da luta de classes dentro desse processo de produção material da sobrevivência do próprio homem. Ou seja, a forma com que a sociedade historicamente se organizou para garantir a sua sobrevivência a partir do trabalho, para produzir materialmente sua sobrevivência, produziu simultaneamente a ela a luta entre classes em torno dessa produção, em torno dessas relações de produção. Para o Durkheim, então, se a gente for observar, só para que a gente tenha um elemento também complementar, que isso eu também vou tratar sobre o Durkheim, o Marx ele parte, em alguma medida, da sociedade para definir o indivíduo. Para o Marx importa muito mais a compreensão da sociedade na sua totalidade, nas suas relações, do que necessariamente observar essa dimensão mais individual, mais específica do pensamento de um indivíduo no âmbito da sociedade. Embora ele também pense que a sociedade é passível de mudanças a partir da organização e da consciência, da tomada de consciência desses indivíduos em relação à sua condição de classe. Mas isso é uma outra discussão, mas é importante registrar isso. E a ideia de sujeitos coletivos identificados com as classes para a transformação da sociedade. Então, se por um lado Marx se analisava a sociedade como um fator de, vamos dizer, determinação do indivíduo, por sua vez ele também acreditava que a sociedade poderia ser transformada, inclusive subvertida a partir da revolução. Já para o Durkheim, ele parte também de uma análise parecida com Marx, não necessariamente igual, mas parecida de qual ponto de referência ele parte para analisar e compreender os fenômenos sociais. O Durkheim ele já toma como referência os fatos sociais, né? Os fatos sociais são aqueles determinados comportamentos, normas e regras que definem e influenciam o comportamento dos indivíduos na visão do Durkheim, né? Então ele cumpre um papel de coerção, cumpre um papel de coerção exterior às pessoas e também geral, ou seja, o casamento, as pessoas ou relações sexuais antes do casamento são tratadas por uma determinada sociedade, pode ser um tabu ter relações sexuais antes do casamento ou não casar. Então, como tinha antigamente, ficar para titia, né? Então a pessoa era obrigada, era um fato social casar, isso cumpria um papel de impor, coagir, né? Por isso coerção, sobre o comportamento
das pessoas, isso em alguma medida influenciando. Isso não era algo que estava uma necessidade que era inerente às pessoas, à natureza individual, ou seja, era uma exigência do homem da sociedade, por isso exterior, e ela tinha um papel generalizante para o conjunto da sociedade. Então, o Durkheim também, se vocês repararem, ele toma o fato social como um fator presente na sociedade, toma a sociedade como uma dimensão mais ampla de análise. O Weber, que é posterior tanto a Durkheim quanto Marx, e dialoga muito com a discussão que os dois faziam sobre os fenômenos sociais, ele se distingue dos dois porque ele parte já de início de uma abordagem distinta, né? Ao invés dele partir da dimensão da totalidade, ou seja, da ideia de uma sociedade que determina ou influencia sobremaneira as ações individuais, ele diz, ele estabelece um sentido inverso, de que a sociedade seria, na verdade, o resultado do conjunto das ações entre os indivíduos. Ou seja, a sociedade seria, na verdade, produto do conjunto dessas ações individuais. Na visão do Weber, os indivíduos eles agem de maneira racional. De modo geral, a maneira e a forma de agir das pessoas segue uma certa lógica, uma certa racionalidade. Embora essa ação racional ela seja limitada e tome como referência a ação dos outros indivíduos. Ela é limitada porque, tendo em vista, naquilo que o Weber define, a grande diversificação social, uma realidade social extremamente diversificada, sobretudo com o advento do capitalismo, é muito difícil, é impossível, na visão dele, seria impossível que um indivíduo ele tivesse condições de assimilar, de apreender, de observar a totalidade das ações individuais. Com isso, ele quer dizer que é impossível nós em alguma medida, determos a consciência da totalidade das relações sociais ou do conjunto, da totalidade da sociedade. Por isso, mas isso, por sua vez, não inviabiliza o fato, na visão do Weber, de que a nossa ação ela parte de uma certa, vamos dizer assim, ela tem uma certa amplitude, né? Das ações que a gente considera, do raciocínio que a gente faz e dos cálculos que a gente faz sobre essas ações para tomar as nossas decisões. Essas ações individuais, ou conjunto de ações individuais, vai produzindo uma resultante que seria a sociedade, né? Então, a maneira que ele toma, e isso produz a análise, e isso produz, por sua vez, uma metodologia que o Weber ele inverte. Ao invés de analisar o macro para depois chegar num micro, ou dizer que o macro determina o micro, ele diz o contrário. É o micro, é o âmbito individual das ações individuais que vai determinar a totalidade da sociedade. E a maneira e a metodologia que ele produz para compreender a sociedade é observar as ações individuais, né? Que aí a gente teria, vamos dizer assim, um certo quadro da média daquilo que seria a sociedade. Então ele levaria não só a ação dos indivíduos, mas a ação dos indivíduos com outros indivíduos. Então ele estabelece uma certa dinâmica. Não é o indivíduo em si mesmo, mas é a relação e a ação desse indivíduo na relação com os outros indivíduos. A ação humana, então, na visão do Weber, ela sempre tem, a priori, uma certa atribuição de sentido. Ninguém atua no âmbito da sociedade considerando a ação dos outros indivíduos ou a interação com os outros indivíduos, atua na sociedade de forma, como eu posso dizer, sem intenção, sem nenhum tipo de intencionalidade, sem nenhum tipo de objetivo, sem nenhum tipo de consideração sobre qual realidade esse indivíduo estaria submetido, né, inserido. Então, ele produz uma certa categorização, algumas categorias que ele faz essas separações só no sentido de compreensão, mas na prática ele mesmo afirma que muitas dessas categorias se misturam, né? Então ele faz uma categorização para definir essas ações e esses comportamentos, que ele diz as ações individuais seriam de 4 tipos: a tradicional, a afetiva, a racional relacionada a valores e a racional relacionada a fins. Então, o tradicional,
o modo de ação tradicional seria, por exemplo, vamos pensar num sapato, se a gente fosse comprar um sapato numa loja, e eu chegasse na loja e não compraria o sapato, isso eu estou separando de maneira delimitada cada categoria, tá? Mas na prática, conforme eu já havia dito, o Weber afirma que isso não se dá de maneira separada, de modo geral, essas dimensões se misturam. Então, a maneira tradicional, o sapato da Nike está na moda. Então, eu às vezes não acho nem bonito, mas por um comportamento e calculando e considerando o momento das ações individuais do meu entorno, do meu âmbito social, eu compro esse sapato por conta disso, né? Do ponto de vista afetivo, aí já é justamente o inverso, né? Eu compro o tênis da Nike porque às vezes ele pode até não estar na moda, mas ele é um tênis que eu achei muito maneiro e fica muito confortável em mim, então eu compro ele por uma dimensão de afeto, de desejo que eu direciono em relação a esse objeto. Já o racional relacionado a valores, eu vou comprar o sapato não somente porque ele está na moda, mas porque, por exemplo, ele é um sapato de R$ 3.000. E ele, por ser um sapato ou um tênis de R$ 3.000, ele em alguma medida é reconhecido pelas pessoas como um elemento de distinção, de afirmação de uma certa superioridade da minha pessoa, né? Então eu compro aquele sapato para produzir uma certa hierarquia em diálogo com valores sociais que definem essa hierarquia, essa autoridade, esse poder. Então ele diz que esse tipo de cálculo, esse tipo de relação de ação seria relacionado a valores. E um racional relacionado a fins já é uma questão mais objetiva. Eu vou comprar uma bota porque eu sirvo o exército, digamos, então tem que ter aquele coturno, né? Ou eu tenho que ter uma bota para fazer uma trilha, embora ela não seja para usar no dia a dia, na moda e tudo mais, não define hierarquia. Eu não ame tanto usar essas botas, mas eu gosto de trilha, e por usar de trilha, eu fazer prática de montanhismo, eu vou usar a bota específica para aquele treinamento, assim como um tênis de corrida, e não vou usar ele para mais nada a não ser essa finalidade. Então, o Weber ele tenta considerar que a sociedade seria produto dessas categorias, desses tipos de ações que interagem, que se misturam e que, por sua vez, produzem a sociedade a partir de uma dimensão individual. E aí ele também considera, isso não nos permite dizer que o Weber está dizendo que as pessoas agem livremente. No seu juízo inicial, as pessoas, de modo geral, têm um nível de liberdade e um nível de escolha. Porém, elas atuam sempre considerando a forma que os outros indivíduos agem. Então, se ela atua dentro desse horizonte de possibilidades definida por outros indivíduos, isso, por sua vez, define de imediato que esses indivíduos não são absolutamente livres. Eles atuam dentro de um juízo de possibilidade, que é de fato o nome que o Weber dá. Ele diz, a galera atua dentro de um juízo de possibilidade porque ele está calculando, ele não vai sair pelado na rua porque não é uma ação condizente com a média ou a aceitação das pessoas. Ele pode ser agredido, ele pode ser preso. Então, estou dando um exemplo exagerado, mas a lógica é mais ou menos essa. Ou seja, a possibilidade desses indivíduos se baseiam em regulamentos né, que fazem sentido a vários indivíduos. Esses regulamentos, conforme eu disse, no caso do Durkheim, do casamento, ou no caso de sair na rua, esses regulamentos estão presentes, eles são naturalizados e eles, vamos dizer assim, produzem uma certa tendência de expectativas recíprocas, né? As pessoas esperam que as pessoas, de modo geral, se comportem de uma determinada maneira. É o que ele chama de condensação de expectativas. Por quê? Por que condensação? Qual é o fenômeno de condensar? É o fenômeno de garantir que as coisas, em alguma medida, se aproximem, né? E que, por conta das ações individuais, elas terem um cálculo, né? Um juízo de possibilidade, mas por conta dessa interação elas acabam se condensando e produzindo expectativas recíprocas, de forma que as pessoas naturalizam essas normas, esses comportamentos, mas por sua vez elas partem de um pressuposto que, na opinião do Weber, não é da totalidade sobre o indivíduo, mas é do indivíduo
criando essas ações sempre dentro de um cálculo de possibilidade, e esses grupos atuam e produzem uma sociedade historicamente determinada a partir dessas ações no plano individual. Pessoal, espero que todo mundo tenha entendido. Eu vou passar um breve exercício para que a gente possa assimilar, né, guardar aí os conteúdos. Espero dar conta aí daquilo que vocês precisarem do ponto de vista de compreensão. Caso tenha alguma dúvida, é só fazer o comentário lá que eu vou estar destrinchando, tá? Explicando melhor para vocês. Um grande abraço.